Paz, Senhor, adolescentes, estamos começando mais uma aula da EBD para a classe dos juvenis. A nova revista é esta daqui, que vai falar sobre o tema Jesus e o Reino de Deus. Vamos lá? Começando a aula. Lição de número 1 do dia 5 de abril de 2020. Ela diz assim: segunda-feira, leitura diária. O nascimento de Jesus. Terça-feira, o adolescente Jesus ensina no templo. Quarta-feira, Jesus sobe à cidade de Jerusalém. Quinta-feira, Jesus anda pela cidade da Galileia. Sexta-feira, a multiplicação dos pães e peixes. Sábado, a crucificação de Jesus. O tema da aula de hoje é Jerusalém e Galileia, as terras onde Jesus viveu. Nós vamos estudar um pouco sobre as terras onde Jesus viveu. O versículo base para nós lermos essa lição se encontra no livro de João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Qual é o objetivo da lição de hoje? Nós temos o objetivo da lição de hoje como sendo apontar as terras onde Jesus viveu, enfatizar que devemos viver a vontade de Deus, destacar que marcamos a vida das pessoas por onde passamos. Ok? Vamos começar a lição. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de João, capítulo 2, versículo 13 a 17. Também no livro de João 7, do 1 ao 8. Capítulo 7, do versículo 1 ao 8. Vamos aguardar um pouco enquanto os adolescentes estão abrindo as vossas Bíblias. Por enquanto apresento meu amigo Groot, meu copo d'água. Em nome do Senhor Jesus, água ungida. Brincadeira. Vamos lá, adolescentes, já encontraram? Vamos fazer a leitura então da lição de hoje. A leitura da lição de hoje, ela diz assim, começando pelo versículo 13 ali no capítulo 2 de João. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. E, tendo feito um azorregue de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois, ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Jesus estava muito bravo, ele enfiou o pé em tudo, deu chicotada para todo mundo, porque estavam à beira do templo. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. João capítulo 7, versículo 1 lá, diz assim: E depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos. E disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porque dele testifico que as suas obras são más. Subi-vos a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Sintetizando, a lição desse trimestre tem como tema Jesus e o Reino de Deus. A cada assunto teremos um grande aprendizado acerca do Verbo que se fez carne e o Reino de Deus. Primeiramente, estudaremos a passagem de Jesus por dois lugares, Jerusalém e Galileia, por onde Cristo passava. Milagres aconteciam e vidas eram transformadas. Essa lição é um convite para que sejamos
a seguir os passos de Jesus, anunciadores das boas novas por onde passarmos. Na introdução, nós vamos observar, meus amados irmãos, que nos fala a respeito de 2 lugares por onde Jesus passou, por 2 cidades. Em síntese, isso quer dizer que por onde passarmos, nós temos que deixarmos a nossa marca. Devemos ser influenciadores da palavra do Senhor Jesus. Devemos anunciar as boas novas de Cristo, ok? Em síntese, na introdução, ela nos diz assim: Jerusalém e Galiléia, e como ele impactou a vida das pessoas que ali habitavam. Diversas histórias foram vividas naqueles dias, e muitas realidades foram transformadas. Mas essa obra não foi fácil, pois as adversidades se somavam a cada dia. Portanto, a cada um de nós fica o desafio, ser bênção aonde pisar a planta dos nossos pés. O que significa isso, meus queridos e amados adolescentes? Que, embora devemos ser influenciadores, devemos anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo e devemos impactar as pessoas com a palavra de Deus e com as nossas atitudes. A palavra de Deus também nos diz que nós devemos fazer o bem sem cansar. Devemos toda hora estar pronto a fazer o bem. Entrando agora já na lição propriamente dita, aonde pisar a planta do teu pé, né? Ela já começa ali. E diz assim: foram apenas 33 anos, mas o mundo nunca mais foi o mesmo. Era simples, humilde, manso e amoroso e focado em uma grande missão. De quem falamos? De Jesus, o Verbo que se fez carne. Aonde Jesus ia, muitas transformações aconteciam. O coração era impactado, o doente era curado, o desanimado ganhava um brilho no olhar e simples homem viravam pescadores de almas. Se atentamente ouvirmos a voz de Deus e obedecermos aos seus mandamentos e cumprirmos os seus propósitos, Ele nos abençoará. Está no livro de Josué, no capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Nós podemos achar esta passagem bíblica que fala ali, sobre a questão por onde pisares a planta do teu pé. Então nós já somos abençoados a partir do momento em que recebemos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. O tópico 2, ele já diz assim: Jerusalém, a cidade que condenou Jesus. Jerusalém era uma das cidades mais importantes de Israel na época, onde tudo acontecia. Os grandes comércios, era o grande polo, era uma cidade visada, foi uma cidade guerreada por longos tempos, e foi a cidade onde Jesus também se revelou e pregou quando ele era adolescente, onde ele também fez diversas transformações de vida. Mas por ele ser pobre, a Bíblia diz que nenhuma formosura havia nele, ele era humilde, homem de dores, ele não era uma pessoa assim, como eu posso dizer, muito benquista por toda a cidade, por toda a comunidade, porque ele condenava o pecado, simplesmente ele condenava o pecado. E o que nós devemos fazer é seguir a palavra de Deus. Em Jerusalém, vamos ler um pouco aqui, com relação ao segundo tópico. Jerusalém é a cidade que condenou Jesus. Agora a cidade recebia em suas portas o grande rei, o filho do Deus vivo, o leão da tribo de Judá. Todavia, esta mesma cidade fechava as portas ao filho de José e Maria, aquele que veio trazer a salvação a toda a humanidade. Fora condenado pela cidade que o deveria receber de braços abertos. Vamos lá. Jerusalém era uma cidade central, como já dito anteriormente, para o ministério de Cristo. E várias vezes o mestre visitou enquanto estava desenvolvendo suas atividades na Galiléia. Foi no templo de Jerusalém que, ainda menino, Jesus fora apresentado por seus pais. Isso é muito importante, essa passagem.
Por isso que todos nós evangélicos da Assembleia de Deus, nós não temos o costume de batizar crianças, mas sim apresentar como o nosso Mestre Jesus foi apresentado a Deus. Já na adolescência, o Mestre deixava todos maravilhados ao ensinar no templo. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 2, o versículo 41 ao versículo 51, que diz assim, eu vou ler um pouco aqui para vocês aqui, para nós integrarmos, enquanto isso os adolescentes vão procurando as vossas Bíblias aí, para estarmos aprendendo da palavra do Senhor. Vamos lá. O menino Jesus no meio dos doutores. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminhando de um dia e, então, passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhe respondeu: Por que me procureis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreendem, porém, a palavra que ele dissera: E desceu como eles de Nazaré. E era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O que Jesus está nos ensinando aqui? Ele está nos ensinando que devemos ser influenciadores da palavra de Deus. Através do conhecimento da palavra de Deus, nós podemos adquirir a graça. Através do conhecimento da palavra de Deus, nós podemos crescer dentro da palavra de Deus, do conhecimento. Então, quando Cristo foi ensinar no templo, ele foi confrontar os corações dos homens. Imagine um adolescente entrando no meio de uma igreja grande, onde tem vários pastores, vários teólogos, mestres e doutores que ensinam suas teses. Sobe um menino de 12 anos e começa a pregar com autoridade e indagar os doutores com autoridade. Esse foi o Filho de Deus, foi Jesus. Nós devemos seguir o exemplo dele de buscar a palavra de Deus através da sabedoria que vem do Espírito Santo, para que possamos compreender e entender melhor a palavra de Deus. Agora, o tópico 3 que nos diz assim: a Galileia, a cidade onde Jesus iniciou o seu ministério. Muito importante conhecermos esta passagem também. A Galileia era uma região de cidades de menor expressão econômica, socialmente desvalorizada e com pouca influência política. Enfim, um lugar curioso para alguém iniciar um ministério que transformaria o mundo inteiro. Então, diferente de Jerusalém, que era o polo central econômico, de comércio da região, Galileia já era uma cidade um pouco mais afastada, uma cidade um pouco mais pobre, que não tinha tantos recursos assim, mas foi aonde Jesus fez muitos mais milagres e aonde Jesus passou por algumas etapas de sua vida e alguns acontecimentos de grande importância. Vamos ver alguns lá. Após as tentações no deserto, Jesus se dirigiu a Galileia. E uma série de maravilhas começa a chamar a atenção de muitos.
A transformação da água em vinho nas bodas de Caná da Galileia é o marco inicial de um ministério que transformaria a vida das pessoas para sempre. Logo, todos começaram a ficar curiosos em querer conhecer quem era que estava ensinando com autoridade. Então, através do conhecimento da palavra de Deus, nós também temos essa autoridade para ensinarmos com propriedade a palavra de Deus. Então, você adolescente que está na sua casa, você jovem que está na sua casa, tem a oportunidade de procurar ler a palavra de Deus, tirar suas dúvidas, procurar o seu pastor, procurar o seu líder, para que você possa, de alguma forma, ter o entendimento daquilo que há dúvida no seu coração. E Deus, através do Espírito Santo, vai te mostrar. Outro acontecimento importante na cidade da Galileia foi o Sermão do Monte. Foi pregado e a humanidade foi chamada às bem-aventuranças, a ser sal e luz e a orar ao Pai nosso. O Cristo que acalmou a tempestade, curou à distância o servo do centurião, paciente e amorosamente ensinou a muitos com a mensagem simples e transformadora. Esta foi uma das passagens de Jesus, tanto em Jerusalém quanto na Galileia. Houve uma transformação de vida. Tópico 4 diz assim: qual a história é contada quando passamos por um lugar? Essa pergunta é também um grande desafio. Em qualquer momento. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela nos fala para ser luz do mundo e sal da terra. Não há o que salgar se o sal for insípido. Não há o que iluminar se a luz que está em você é trevas. A palavra de Deus, ela nos diz que devemos ser sal da terra e luz do mundo. Então você, adolescente, seja influenciador no colégio, seja influenciador no teu curso, seja influenciador na sua faculdade, seja influenciador na sua igreja, influenciador da palavra de Deus, dos bons costumes do Senhor Jesus. Temos também, com relação às questões das pessoas que Jesus influenciou, foram seus discípulos. Ele começou com 12 discípulos, é conhecido atualmente como o maior líder do mundo, porque através de 12 pessoas ele conseguiu influenciar milhões de pessoas. E milhões de pessoas como eu e você que nunca viu Jesus face a face. Mas nós cremos através da fé que ele existe e que ele é poderoso para nos ajudar. Só para nós aqui enfatizarmos aqui e concluirmos essa lição, meus amados e queridos adolescentes que estão me vendo agora, ela diz assim: a lição nos fez refletir acerca de uma grande verdade. Por onde passarmos, nós influenciaremos alguém a aceitar esse grande desafio e a fazer a diferença. Muitas vezes não seremos bem recebidos. Assim como aconteceu com Jesus em Jerusalém, outras vezes, o campo se mostra fértil. Ou seja, a terra é fértil. Devemos pregar nas escolas, devemos pregar nos nossos cursos, devemos pregar nas nossas casas, devemos anunciar o evangelho enquanto é tempo. Estamos passando por uma crise hoje bem complicada, o mundo passa por essa crise, todavia não podemos adorar o Senhor no templo, mas chegará uma hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Então você, adolescente, na sua casa aí, ore comigo neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui na Tua presença para Te agradecer por essa oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui dividindo esse conhecimento com os nossos adolescentes da Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus, da Vila Oficinas. Que o Senhor derrame uma grande bênção sobre a vida de cada um deles, que eles possam crescer na graça e no conhecimento da Sua palavra. Que o Senhor possa instruí-los e que todos nós juntos possamos ser influenciadores da Sua palavra e do Evangelho. E eu tenho uma palavra para você. Jesus é suficiente.
Um abraço, boa noite e boa sorte.